Ah, Jesus. Agora virei artista de cinema. Olha, a pessoa envelhece exatamente. Ai, ai. O microfone aqui. Boa noite, vocês que estão chegando aqui em nossa live. Hoje, segundo dia de formação aí diocesana, a campanha da Fraternidade 2021, esse ano, uma campanha da Fraternidade Ecumênica. E hoje nós iremos trabalhar e julgar. Ontem nós trabalhamos o P, né, onde nós tivemos a presença aí da pastora Romy, ela que faz parte do CONIC, né, é o Conselho aí de Igrejas Cristãs do Brasil, e é o conselho que está aí responsável pela campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano de 2021. Então, você que está chegando, compartilhe o link dessa live aí no grupo de sua paróquia, no seu Facebook, sua rede social. Vamos fazer com que essa formação alcance mais pessoas. Ontem nós tivemos um número muito bom de participantes, e hoje também, com certeza, não será diferente. Então, vai compartilhando o link, e logo estaremos dando início ao nosso segundo dia de formação diocesana da CFE. Então, vamos lá iniciar. Mais uma vez, boa noite a vocês que estão aí conosco. Já estamos aí com mais de 100 pessoas nos acompanhando, ao vivo pelo Facebook da nossa Diocese de Balsas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao segundo dia de formação diocesana da campanha da Fraternidade Ecumênica nesse ano de 2021, organizado aí pela equipe diocesana da CF, da Diocese de Balsas, esse ano em parceria com o COMID, Conselho Missionário Diocesano, também a Pastoral da Comunicação. Agora vamos iniciar esse nosso momento com a oração, invocando ao Espírito Santo, que sempre nos abençoe e nos proteja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e
tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, nos abençoe, nos ilumine, nos dê um abençoado encontro, hoje e sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, nosso segundo dia de formação, aí com um caráter muito especial, onde nós iremos ter como convidado o nosso bispo, Dom Valentim Fagundes de Menezes, onde nós iremos trabalhar o julgar. Ontem, nós trabalhamos no primeiro dia de repasse, o V, e hoje nós vamos dar continuidade com o julgar, e assim como consequente, nos outros dias, amanhã nós iremos ver o agir, e no último dia, dia 11, o celebrar. Este ano, a campanha da fraternidade nos traz como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor, e o lema, tirado aí de Efésios, traz Cristo é a nossa paz, o que era dividido fez uma unidade. Tema muito bonito, e agora nós vamos convidar e acolher com grande alegria o nosso bispo, Dom Valentim, ele que está lá em São Luís, diretamente do seminário, está sendo assessorado pelos nossos seminaristas. Dom Valentim, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E agora passamos a palavra para você. Lembrando que, se você tiver alguma pergunta no decorrer da nossa live, você pode estar colocando nos comentários, e após a explanação, a fala de Dom Valentim, nós iremos abrir um momento para as perguntas, tá certo? Então, você pode estar colocando sua pergunta aí nos comentários. Dom Valentim, o momento agora está com você. Amado povo de Deus, né? Lá do Alto Paranaíba a Paraibano, né? Nossa grande diocese de Balsas, a você também que é de outras instâncias, que chegue a cada um a bênção de Deus, a força do coração, coragem. Nós, então, estamos no segundo dia da nossa formação, vocês já conhecem, talvez, o texto. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade, dos Efésios. Nós queremos parabenizar a CNBB, o CONIC, pelo material, pelo texto base. Foi muito mais enxuto, porém profundo, pontual, e que nos leva também a rezar e a estar exatamente na presença de Deus. A beleza também deste ano foi que a equipe montou 4 paradas. A primeira parada foi feita ontem pela pastora Romi, e hoje tem a segunda parada. Carta para pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. Olha só, minha gente. São Paulo, quando estava no cativeiro, ele escreveu 4 cartas, chamadas as cartas do cativeiro, né? A Filipenses, a Filemão, Colossenses e também a carta aos Efésios. São meditações teológicas que contemplam o projeto de Deus para a humanidade, a salvação da humanidade. O olhar de Paulo se concentra na centralidade Jesus Cristo. Deus reúne todos os homens na paz e na unidade, excluindo quaisquer separações de raça ou de religião. Cristo é o centro e ápice do eterno projeto de Deus. É o caminho da reconciliação. É a reunião de todos os homens e mulheres, todas as pessoas, num único povo, povo de Deus. A igreja apresentada como comunidade que abarca a humanidade inteira. Lá nos Efésios 2:19,
vocês já não são estrangeiros, nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Então, a campanha da fraternidade deste ano, ela toma exatamente uma dessas cartas do cativeiro, a carta aos Efésios, do capítulo 2, esse trecho que vamos agora ler. Lembrem-se de que vocês, pagãos de nascimento, eram chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, devido à circuncisão que se faz na carne com mão humana. Lembre-se de que nesse tempo vocês estavam sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, estranhos para as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus neste mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que estavam longe foram trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. De dois povos, um só. Na sua carne, derrubou o muro da separação, o ódio. Veja só, minha gente. Deste trecho, nós temos a reflexão, chamado aqui o julgar, o olhar a partir da palavra de Deus. Esta palavra de Deus nos convida a fazer memória, atualizar, trazer, perceber a mão amorosa e cuidadora de Deus na história. Relembrar é fundamental, não perder a memória. Os evangelhos contextualizam o que Jesus Cristo ensinou, fez e sofreu. O que ele pensou, sentiu e agiu. A fé é diretriz de conduta. Porém, a história tem mostrado que muitas vezes a fé foi usada para o mal. E a fé autêntica e verdadeira só pode produzir o bem e frutos de vida. Porém, a manipulação, muitas vezes, daquilo que é palavra de Deus, pode levar a destruir vidas e a fazer o mal. Depois da morte e ressurreição de Jesus, muitas coisas aconteceram, marcaram a vida da comunidade. A opção pelo Evangelho traz consigo a busca pela compreensão mútua e um processo de conversão. A conversão é importante entender e perceber que a conversão é um movimento que nos pega por inteiro, desde o pensar, do sentir e do agir. Converter é mudar o pensamento e começar a pensar a partir da referência Cristo. O nosso sentir a partir do sentir de Cristo e o nosso agir a partir do agir de Jesus. As cartas de Paulo ajudavam a entender, naquelas circunstâncias, qual a vontade de Deus. Nós temos que lembrar que essa carta é escrita e a realidade do tempo de Paulo era uma realidade fazendo as devidas transferências históricas muito parecida com a nossa realidade, chamada paz romana. Roma oprimia aquele povo judeu, como tantos outros povos. A exploração, a corrupção, a violência, o ódio era exatamente
bem presente nas relações daquela sociedade. Porém, então, Paulo, com as suas cartas, ele vai ajudar a entender, naquelas circunstâncias, qual é a vontade de Deus. Que também é o que estamos fazendo hoje, não é? A partir do texto da campanha da fraternidade, da reflexão, também buscar esta vontade de Deus para nós hoje, na sociedade em que vivemos. Não há, Jesus de Nazaré é o critério, a referência. Né? Não há contradição na vontade de Deus. Né? Na vontade de Deus não há violência, não há racismo, não há ódio, não há mentira. Jesus vai exatamente trazer com muita força a questão da hipocrisia de uma sociedade, mesmo de religiosos, que faziam o mal com aparência de bem. Isto é hipocrisia. Hipocrisia. Hoje vivemos numa sociedade também que usa o nome de Deus, usa inclusive a palavra de Deus para fazer o mal com aparência de bem. As pessoas no tempo de Paulo que iam aceitando o evangelho, essa boa notícia, elas iam derrubando muros. Então, a construir pontes, a comunhão, a gratuidade. Acolhiam e perdoavam. Eu acho que ontem a pastora Romi colocou já alguns conceitos que talvez não precisam ser relembrados hoje, porém havia a divisão daqueles os pagãos convertidos, havia uma série de situações que marginalizava. Porém, na medida, Paulo vai trabalhando o anúncio de Cristo para ir derrubando muros, construindo pontes, criando a comunhão e levando a todos aqueles que conheciam o Senhor a viver a gratuidade, a acolhida e a perdoar, como princípio fundamental dos seguidores do ressuscitado de Jesus. Esta carta está exatamente num contexto de uma grande perseguição. No ano 68 depois de Cristo, nós temos todos aqueles que aceitaram o projeto de Jesus, eles se tornaram perseguidos porque negavam aquilo que era lei, princípio do império, da pátria de Roma, que oprimia o povo. Então, isto causou muitos mártires, aqueles que aderiam a Jesus, uma adesão incondicional à causa de Jesus. Em todos os tempos, hoje também. Quem é fiel ao seguimento de Jesus, nós temos aonde há seguimento de Jesus, aí temos perseguição. Nunca esquecer que a perseguição, a sétima bem-aventurança de São Mateus, capítulo 5, é bem-aventurados. A perseguição é uma bem-aventurança, exatamente porque, por causa de Cristo, e Cristo é o projeto do Pai na história, e isto é que faz toda a transformação necessária. O mártir é aquele que questiona o sistema, aquele que segue a Jesus, que é fiel, testemunha fiel. O mártir, né, é aquele que quer mudar o mundo, isto é, tirar um mundo sem pai e sem irmãos para devolver um mundo que tem um único pai,
um mundo que faz todos irmãos. Porém, o perigo está no terceiro movimento. Todos filhos do amor, filhos de Deus, todos irmãos entre si. Porém, a herança do Pai, que é a terra, que é a história, a vida. Então, todos são legitimamente herdeiros. E aí é que se dá a contradição, que alguns irmãos se apoderam, querem se apoderar desses bens que pertencem a todos e ficam com alguns. Certamente ontem foi destacado isto no ver, né? Porém, os cristãos, aqueles fiéis ao seguimento de Jesus, eles ameaçavam a estabilidade do império, sem dúvida nenhuma. No fim do primeiro século, Domiciano declara os cristãos como religião ilícita. Isto é proibido ser cristão. É proibido professar a fé em Cristo, nesse Deus vivo que passou no meio de nós, nos deixou o caminho, a verdade e a vida, e ele então venceu a morte, ressuscitou e nos deixou a verdadeira vida. As comunidades, devido às suas origens, enfrentavam o desafio de conviver pacificamente. Paulo várias vezes orientou as primeiras comunidades a viver a unidade na diversidade. Gálatas 3:28 nos recorda: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, mas sois um em Cristo. Não é fácil alcançar esse ideal. Olhar hoje nossas pastorais, movimentos, olhar os modelos de igreja, as teologias, os desafios de manter a unidade, né, a diversidade. Porém, o critério Jesus Cristo, ele então é capaz de realizar esta transformação. Podemos estar em unidade na diversidade. A diversidade que conduz à unidade. A carta à comunidade de Éfeso é uma orientação que aponta caminhos de superação desse dilema que dividia e divide os cristãos. O conteúdo da carta dá ênfase na unidade. Insistência na afirmação de Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça, Cristo é o centro da fé, cabeça do corpo, da comunidade. Unifica as comunidades, a experiência do amor que une. Desse modo, como segue o documento do texto base, Dom Valentim, só fazer uma... atrapalhar aqui, o seu microfone desligou. Não sei se foi aí, você mexendo, mas havia desligado. Ok? Agora sim, agora voltou. Ok. Ok. Deus é fonte de toda a bênção em Cristo. O número 122 do documento, ele nos coloca a beleza, o hino que abre Efésios, é a síntese da reflexão que está desenvolvida ao longo de toda a carta. Deus é a fonte de toda a bênção em Cristo, que foi derramada sobre nós.
Por isso podemos orar: bendito seja Deus que nos abençoa em Cristo. Primeira bênção: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Em Deus, estou no coração de Deus desde sempre. Segunda bênção: Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Ser filho de Deus. Bênção concreta, porque como filho de Deus, Deus está em mim, eu estou nele, porque o filho está no pai e o pai está no filho. DNA, diríamos hoje, para provar filiação, não é? O DNA. Nós somos filhos de Deus. Terceira bênção: Deus nos libertou, perdoando-nos e derramando sua graça. A encarnação do Verbo foi para nos libertar. A quarta bênção: em Cristo tudo conflui, o céu e a terra. Assim na terra como no céu. Como Jesus foi nos mostrando isto passo a passo. Não havia dicotomia. O reino de Deus está no meio de vós. O Pai Nosso nos convida, assim na terra como no céu. A quinta bênção: em Cristo nos tornamos herdeiros. Aqui talvez seja a complicação maior, porque se somos herdeiros da herança do Pai, que é a terra, a criação. Só relembrarmos Gênesis 1 e 2, toda a narração da criação, sendo filho de Deus e sendo irmão de cada um, nós somos também herdeiros da herança do Pai. Por isso, em Cristo nos tornamos herdeiros. A quinta bênção. A sexta bênção: no Espírito Santo temos o penhor de nossa herança e salvação, a garantia. O Espírito Santo dado, derramado sobre a igreja, derramado sobre o povo, derramado em Pentecostes. Esse Espírito Santo, ele garante exatamente esta salvação, esta herança. Abolir a separação. Em Cristo todos somos iguais. Não há classe, sexo, etnia, todos somos iguais. Todos somos filhos. Nem acima, nem abaixo. Ao lado. Por isso é bonito o cartaz da campanha da fraternidade, uma ciranda, não é? Essa ciranda bonita que tem um espaço aqui entre a cadeira e a criança, um espaço para quem quiser entrar. Todos podem entrar nessa ciranda, todos são convidados. A dignidade. Agora, em Jesus Cristo, fostes tornados próximos pelo sangue de Cristo. A carta nos recorda a igreja como comunidade unida em diversidade. Se nós formos capazes de viver a unidade em Cristo, teremos a capacidade de acolher e de viver com alegria a diversidade, que não rompe com a unidade. A diversidade, inclusive, intensifica a unidade. Uma cultura político-social de acolhida e inclusão. O muro foi derrubado. Paulo vai colocando com muita clareza, né, nessa carta aos Efésios, que vai se rompendo os muros. Todos vão sendo incluídos, a inclusão. Todos. E, inclusive, a tensão das primeiras comunidades de ir vencendo a dificuldade com a diversidade. Porém,
manter a unidade em Cristo. A boa nova, o Evangelho, é uma experiência. Cristo é a nossa paz. Assim, não sois mais estrangeiros nem migrantes, sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus, fostes integrados na construção que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra mestra. Que maravilha! Cristo é a nossa paz. A 7ª bem-aventurança de Mateus 5, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Interessante, é Jesus, é da boca de Jesus, de Deus, no meio de nós. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Paz como condição do reino de Deus. É uma condição. Por onde Jesus passava, Jesus era a presença viva da paz verdadeira. Cristo é a paz que derruba os muros da separação e reconciliação das pessoas inimigas. Efésios 2 nos recorda isso. Paz não como ausência de guerra, mas como realidade de salvação. A dinâmica da salvação. Jesus é o príncipe da paz. Condição: Deus no meio do povo. Viver os valores dessa presença. Amor, verdade e justiça. Amor, verdade e justiça. Paz como reconciliação com Deus. A oração do Pai Nosso nos traz muita clareza esta realidade. A reconciliação com Deus. No número 131 do documento, Deus ama toda a humanidade. O Efésios 4, 14 a 15, diz: assim, nós não seremos mais crianças jogados de um sentimento a outro, arrastados à deriva por todo vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos pela sua astúcia a transviar-nos no erro. Mas, confessando a verdade no amor, cresceremos sobre todos os aspectos em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Zelar pela unidade e viverem em aperfeiçoamento e fortalecimento do amor. É importante verificarmos que Cristo nós seguimos. É o Cristo verdadeiro, aquele que, filho de Maria, que nasceu em Belém, aquele que cresceu em Nazaré, filho do carpinteiro, aquele que passou fazendo bem. Jesus foi curando, libertando, expulsando as trevas, expulsando os demônios, para que não houvesse opressão, para que não houvesse divisões e destruição da vida. Porém, ele, pela fidelidade ao projeto do plano do amor de Deus, ele então é condenado à morte por ser filho de Deus. Está no processo dele, o falso processo levantado contra Jesus. Ele
se diz filho de Deus. E ele, então, durante sua vida, ele nos ensinou a amar e amou sem condições, gratuitamente. Esse Jesus que morre na cruz por nós. E esse Jesus que vence o mal, vence a morte, ressuscita no terceiro dia, que nos ensina a amar incondicionalmente. Deus não põe critérios para amar. Deus ama a todos por igual. Por isso, talvez o mundo hoje está muitas vezes revoltado contra esse Deus verdadeiro, porque cada um vai criando e projetando um Cristo que lhe interessa para ir manipulando segundo os seus critérios e segundo a sua vontade, a partir de ideologias que matam a vida, que destroem a vida, que marginalizam, excluem, que eliminam. Então, cuidado. É preciso estarmos atentos para não nos desviarmos do seguimento do verdadeiro Cristo. Existe muito fake Cristo por aí. Usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus para dividir e destruir. Desde a natureza, destruir o planeta, destruir a vida, destruir as pessoas. Usar o nome de Deus para oprimir e matar. Todo o Evangelho nos convoca passo a passo a seguir a Jesus, este Filho de Deus, encarnado no meio de nós, com as consequências do seguimento, consequências que vão até a cruz e a ressurreição. Os cristãos são conclamados a viverem irrepreensíveis em amor. 1:4. Zelar pela unidade, fortalecer e aperfeiçoar o amor. O Evangelho, Jesus, porque a nossa fé é numa pessoa concreta. A nossa fé cristã não é numa ideia, é numa pessoa. Isto é, o Deus que veio para o meio de nós. O Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. A prática do amor. E esta prática tem pontos claros para serem verificados. O diálogo, perdão, a compaixão, o convívio, a resistência profética, não fugir da cruz, mas enfrentar o mal. Jesus Cristo derrotou todos os poderes. Nós somos livres para praticar a equidade, a inclusão e a unidade na diversidade. Esta campanha, ela vem exatamente nos convocar para sermos capazes de praticar, no seguimento de Jesus, a equidade, a inclusão e a unidade na diversidade. Estratégias. Efésios, capítulo 1, de 21 a 23, vai dando as estratégias. A verdade revelada pela prática da justiça. Uma verdade só é autêntica, porque Cristo é a verdade, quando ela vem, se revela na prática da justiça. Uma verdade proclamada que não leva a justiça, a caridade, a bondade, ao amor, será uma falsa verdade, será fake.
O Evangelho da Paz. Sim, todo o movimento do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos leva exatamente a concretizar, a construir a paz. Uma fé neste Filho de Deus, no meio de nós, o nosso Salvador Jesus. A palavra de Deus manifestada nele, orações e súplicas. Efésios 1, 21 e 23 nos colocam, então, essas estratégias para nós termos correção de rota, que às vezes nos desviamos, sabemos disso. Quantas vezes sentimos a tentação de fazer Deus do tamanho da nossa cabeça. Sentimos a tentação de manipular a palavra de Deus em causa própria. Deus é livre. A palavra é livre. Nós não podemos manipular Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados nesta quaresma, como igreja, a viver a intensidade do tempo quaresmal para chegarmos à Páscoa da ressurreição. E somos chamados a viver uma referência ecumênica. Que bom que os muros vão caindo. Me lembro que em 2000 foi a primeira campanha da Fraternidade Ecumênica. Esta é a quinta, né? E deram muitos frutos as outras campanhas da Fraternidade. Crescemos, nos aproximamos na diversidade, fomos caminhando, estamos caminhando cada vez mais para a unidade, Cristo. Por isso, é importante que cada um de nós saiba fazer este caminho quaresmal com fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que lá, onde quer que eu esteja, a minha comunidade, a minha cidade, o meu trabalho, aonde quer que eu esteja, eu possa concretizar e ser sinal concreto da paz verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Obrigado, Dom Valentim. Momento tão bom, né? Passou tão rápido que eu olhei aqui e digo, poxa, não tem como ter só aqui meia hora de fala de Dom Valentim, uma pessoa que falou tão bonito, coisas tão bonitas, né? Então, mas a gente agradece aí pelas suas colocações nesse primeiro momento. E agora nós vamos abrir o nosso espaço para as perguntas, tá bom? Então, você que está em casa, nos acompanhando, você pode ficar à vontade. Aí, no comentário do Facebook, você pode fazer a sua pergunta para Dom Valentim. Não pode fazer pergunta difícil não, viu? Olha aí, então não pode fazer pergunta difícil, né? Difícil. Mas, enquanto isso, a gente tem aqui algumas colocações, né? E aí, de quem está nos acompanhando. A Cida Silvestre diz que viver a unidade na diversidade deve ser a mensagem fundamental da campanha da fraternidade nesse ano de 2021. Exatamente, Cida. Tem mais aí, Lara. Matusalém Alves dos Anjos diz que bela reflexão, uma maravilha. A Valcileite, lá de Nova Colina, Alci. Dom Valentim nos alerta a conhecermos Jesus Cristo da unidade. Isso mesmo, Valci. Tem mais aí, a irmã Claudete, lá de Fortaleza de Figueiras. Nosso segundo dia está muito especial. Obrigada pela profundidade da reflexão, Dom Valentim. Obrigado também, irmã, por nos acompanhar. Agradecemos também aí os nossos queridos sacerdotes aqui de nossa diocese, que estão também nos acompanhando aqui em nossa formação diocesana, os leigos e leigas,
as religiosas, religiosos também, aí que estão nos acompanhando, como também acolhemos e agradecemos também as pessoas de fora, de outras dioceses que estão participando conosco. Já vi gente aqui do Piauí, então participando conosco. A nossa gratidão a cada um e a cada uma de vocês que estão aí participando conosco. Para começar aqui as nossas perguntas, Dom Valentim, eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente já ir motivando também aí as pessoas que estão em casa com as perguntas. Deixa eu acompanhar aqui, porque eu mostrei para não me perder. Então, Dom Valentim, a gente sabe que esse ano a gente tem uma campanha com um tema muito bonito, onde, acima de tudo, o destaque a gente tem a unidade, né? E a gente vê nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que a gente não está vivendo essa unidade a qual Cristo nos pede, né? Então, assim, de acordo com a sua concepção, o que nós podemos fazer enquanto lei, enquanto comunidades, enquanto povo de Deus, o que nós podemos fazer para convidar, motivar as nossas comunidades, comunidade de fé, as pessoas de boa vontade, né, para pensar melhor, avaliar, né, e identificar um caminho aí para o mundo, onde nós estamos vivendo hoje, o mundo atual, onde reina com bastante força a violência, a discriminação, né, o racismo. Então, o que nós podemos fazer para motivar aí as nossas comunidades para viver aí um diálogo, um momento diferente, onde, acima de tudo, Cristo nos pede a unidade? Sem dúvida nenhuma, é fundamental cada um que crê ser referência de unidade. Porque pode ser que as pessoas falem muito de unidade, mas depois, na sua prática, a prática que é o cotidiano, o dia a dia, ela pode negar exatamente o princípio que ela acredita. Isso é extremamente importante, não é? Se eu creio no amor, eu devo, então, nas minhas relações estabelecidas, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir, eu devo estabelecer relações que provem este amor. Porque o amor não é uma palavra vã, é vazia, porém, o amor é concreto, é gesto. Então, é preciso que cada um de nós que cremos sejamos realmente homens e mulheres de unidade. Isto é, se eu sou verdadeiramente uma pessoa de unidade em Cristo, eu vou fazer acontecer ao redor de mim essa relação com a diversidade. Ser capaz de, aonde Francisco vai dizer isso, né? Onde houver ódio, levar amor. Onde houver compreensão, levar compreensão. Onde houver o mal, levar o bem. Onde houver injustiça, praticar a justiça. Então, devo ser sinal concreto daquilo que creio e daquilo que anuncio. Muito bem, Dom Valentim, obrigado pela sua colocação. Aqui nós temos uma pergunta do, creio que seja Gilvan Dias, né? Como que fala? Como viver a CF 2021 e na minha comunidade não tem nenhuma dessas igrejas? Interessante, Gilvan. É importante, agora, é interessante, porque na sua comunidade, na sua própria comunidade, pode ser que tenha desunidade, na sua comunidade católica. Então, como eu viver, então, já que eu não tenho outras igrejas ou outras expressões religiosas em torno, eu preciso verificar se eu estou vivendo a unidade na diversidade dos movimentos da minha paróquia, das maneiras de pensar que o outro tem. Ontem se acentuou muito a questão do diálogo, não é isso? Se eu respeito, sou capaz de respeitar que o outro pense diferente, que o outro seja diferente, né? Então, se não tem igrejas ou outros credos ou mesmo expressões religiosas, veja se na sua própria comunidade você está vivendo esta comunhão, esta unidade, e se está respeitando, porque muitas vezes, né, alguém que é de um movimento,
né, ele, inclusive, despreza e não toma em conta a outra pessoa de um outro movimento interno mesmo da própria igreja. Então, é importante o respeito profundo, não é? A dimensão dialogal, né? Dialogar é sentir que o outro é igual a mim. Não existe diálogo quando alguém se sente acima ou abaixo. O diálogo se dá entre iguais, isto é, pessoas que são, né, iguais em dignidade, elas podem, então, dialogar. Né? Então, obrigado, Valentim. Gilvan, espero que tenha aí, né, compreendido aí a resposta do Dom Valentim em relação à sua pergunta. E nós temos a pergunta da Franca Paula. Interessante. Né? Uhum. Eu gostaria de entender como é. Em que momento as pessoas usam fé para fazer o mal? Fiquei confusa nessa colocação. Muito legal. Isso é muito bom. O nosso país hoje é uma amostra disso. Né? Nós passamos agora por todos esses momentos eletivos e nós vemos pessoas usando o nome de Deus para se apoderar de um cargo ou de alguma situação e, na verdade, realizam corrupção profunda ao mesmo tempo que falam, né, do bem, que falam de Deus, que Deus está acima de tudo, e discriminam e criam muros e destroem. Então, Jesus, inclusive, no Evangelho da missa de hoje, Jesus, ele fala isso claro, né? Fala, por exemplo, hipócritas. Vocês, por exemplo, usam a palavra de Deus quando lhes interessa em favor de coisas suas, né? Negando o princípio da aliança, né? Então, por exemplo, a questão está que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, né? E um grupo achava que eles estavam condenados porque eles não lavavam as mãos para comer, que é uma questão cultural, e é bom lavar a mão para comer, né? Muito mais ainda nesse tempo de pandemia, tá ótimo. Mas eles usar isto para condenar o outro, dizer que o outro é inferior a mim, que o outro está condenado por causa de uma questão cultural, não é? Então, sem dúvida nenhuma, é preciso estarmos atentos e atentas quando pessoas se aproximam com o nome de Deus, não é? Pode ser uma armadilha, usando o nome de Deus em vão. Lembra que está no mandamento da lei de Deus, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão, isto é, não usá-lo para causa própria, para fins que sejam, né, incorretos e que destruam as pessoas e a vida. Obrigado, Dom Valentim. Vamos para mais uma colocação do nosso vigário diocesano, né, Padre João Filho Gomes. Ele diz o seguinte: é bom recordar nossa programação diocesana, campanha da Fraternidade 2021, e-mail, gestos e ações já estamos fazendo em prol da unidade, da verdade e da justiça. Então, é interessante, nós, como Diocese de Balsas, está chegando hoje, né? Hoje, já foi ontem um pouco, né, dos nossos livrinhos, para os nossos ciclos bíblicos, né? Nossa reunião com um grupo pequeno de pessoas por causa da pandemia, nós podemos fazer nossos encontros, 5 encontros maravilhosos, né? Nós podemos e devemos estar atentos às formações que vão serem feitas em nossas paróquias, né? Em nossas paróquias haverá reflexão do tema e a missão será feita através dos livrinhos da campanha. Então, estão chegando as paróquias nossas essa semana. Você não esqueça de passar e pegar o seu livrinho para reunir o seu grupo, né? 7, 8 pessoas, né? Mantendo a distância, usando máscara, né? Importante, mas não perder a oportunidade de aprofundar, né? Esse tema neste tempo quaresmal
a caminho da Páscoa da ressurreição. Se você também não tiver seguro, se sentir seguro de realizar com outras pessoas, faça somente com sua família, em casa. O importante é não deixar de fazer. Né, Dom Valentim? Vamos à próxima pergunta. A Cida Silvestre diz o seguinte: viver a unidade na diversidade não é muito fácil. Que conselho Dom Valentim poderia dar para nós nesse momento, para acolhermos com mais segurança essa campanha e poder trabalhar da melhor forma possível? Sem dúvida nenhuma, né? Não seria desafio, né? Se não fosse palavra de Deus, se não fosse caminho a ser construído, se não fosse caminho de libertação, né? Então, tudo aquilo que é proposto por Jesus exige, então, determinação, né? Exige entregar a vida e colocar em prática o amor. Então, nesses tempos difíceis, são tempos de dificuldade, sem dúvida nenhuma. Inclusive, onde o mundo fake, o mundo da comunicação, traz tantas notícias que têm aparência de verdade, mas são profundas mentiras. Por isso, é preciso estar de olhos fixos em Jesus. Todas as cartas de Paulo, todo o trabalho de São Paulo, nas suas cartas, ele está nos convidando sempre a estar de olhos fixos em Jesus. Uma pergunta muito simples, porém fundamental: como Jesus faria nesse momento? Qual a atitude de Jesus nessa situação? Como Jesus agiria diante desse momento aqui de ódio, de divisão? Qual a postura de Jesus? Então, você tem razão, que é um caminho a ser construído. Mas se você crê nesse caminho, você pode ser a transformação. É preciso que cada um de nós, que deseja uma transformação, comece sendo a transformação. Isso foi o que Deus fez conosco. Ele veio no meio de nós. Ele nos mostrou o caminho, a verdade e a vida a partir de si mesmo. Obrigado. Temos mais perguntas por aí. Temos mais uma. Cristina Kelly, ela diz o seguinte: qual o maior desafio enfrentado pela campanha da Fraternidade Ecumênica de 2020, além da pandemia da Covid-19? Falando em desafios voltados para a religiosidade. Então, a primeira, por exemplo, a primeira dificuldade da campanha foi exatamente dentro da própria religião, né? Grupos que são contra o ecumenismo, né? Eu me lembro, várias campanhas mexeram com a sociedade. A de 1988, que foi sobre a negritude, a questão do povo negro. Me lembro que houve até uma ruptura, houve uma diocese que saiu, fez um texto próprio da campanha para si, né? Então, existem vozes discordantes. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos a isto, né? Porém, qual é a atitude de quem crê neste caminho, né? Que estamos em unidade fundamentalmente, unidade com o Papa Francisco. Depois, unidade com a CNBB, a Igreja do Brasil, não é? A Igreja do Brasil, ela, então, com o CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, eles, então, juntos, de olhos fixos em Jesus, fazem uma proposta, né? Então, só que nós temos pessoas dentro da igreja, tanto das igrejas cristãs como da igreja católica, que elas não conseguem ainda alcançar. Então, nós precisamos continuar dialogando, continuar sendo essa transformação e mostrando que é o convite de Cristo
a viver a unidade na diversidade. Obrigado. Agradecemos também, assim, todas as pessoas que estão participando conosco. Vi uma pergunta aqui se tinha pessoas de outras igrejas participando, né? Se você estiver participando, de uma outra igreja, coloque aí no comentário, diga o nome da igreja na qual você participa, né? Seria interessante a gente realmente tivesse esse momento de unidade com outras igrejas aqui participando, assim como nos pede a campanha da fraternidade deste ano. Vamos a mais uma pergunta e assim nós vamos finalizando o nosso momento de perguntas. Bom, depois você pode deixar suas colocações no comentário. O projeto Vida Nova, lá em Fortaleza dos Nogueiras, aí realizado pelas irmãs, diz o seguinte: Bispo, o que fazer diante de tanto cancelamento social existente em nosso meio? Seja com palavras, gestos ou de aquisitivos. A campanha da fraternidade deste ano nos convida a dialogar e o diálogo vem por meio do compromisso. E se há compromisso, há uma semente de amor. Maria José Brito. Eu acho que ela tem consciência e percebe o momento social que nós vivemos, né? O desmonte, né, que se fez nos últimos anos da nação brasileira, né? E nós precisamos, por isso, lá foi interessante, quando nós começamos a reflexão, lembrávamos que quando Paulo estava animando as comunidades, vivia-se uma paz romana, que era falsa, como paz, mas era controle, opressão, era perseguição. Nós vivemos hoje estas situações de muitos desmontes sociais, nós vivemos discriminações enormes, nós vivemos situações dolorosas de ódio, de rancor, nós vivemos divisões, pessoas que querem fazer o bem, elas, inclusive, são chamadas de comunistas, né? São etiquetadas com títulos, né, que são defamação, porque quem quer dividir o pão com o outro, quem quer que o outro tenha vida e vida, né, com dignidade, não é comunista, é cristão. Então, é bom ter consciência que nós vivemos um momento histórico, porém, é preciso tomar consciência que você, minha irmã, que faz a pergunta, e eu, temos o privilégio de viver nesse tempo. E se nós realmente, também como privilegiados de conhecer Jesus, nós podemos ser, nesse tempo, a possibilidade de ser presença, testemunha fiel do ressuscitado, e fazer as nossas realidades acontecer, a prática do amor, que gera a verdadeira paz. Obrigado, Dom Valentim, pelas respostas aí. Em cada pergunta, nas quais foram sendo feitas pelos nossos seguidores, as pessoas que estão acompanhando aí a nossa live. Obrigado, Valci, pela colocação, na qual diz sabe as palavras de Dom Valentim. Muitas vezes fazemos questionamentos e esperamos uma resposta como receita pronta. No entanto, as respostas para a transformação estão em nós, em pequenos gestos, em nossas atitudes, no nosso dia a dia. Uma bela colocação, Valci. Belíssima, belíssima. Uhum. Mário João Filho também tem um que diz que recordamos o belo canto do Padre Geraldo Leite. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo Nosso vigário geral. O jeito melhor de aprender é saber ouvir. O jeito melhor de amar é servir na liberdade. Bela colocação, Padre João Filho. Nós vamos agora encaminhando para o nosso, finalmente, nossa live. Agradecemos a todos que colocaram suas colocações, suas perguntas. A nossa live ela fica salva aqui no nosso Facebook. Então, também, você pode estar acompanhando direitinho depois as colocações, também as perguntas. Nós queremos agradecer nosso bispo, Dom Valentim, pela nossa assessoria de hoje, nosso segundo dia de formação
da campanha da fraternidade este ano. Nós ainda teremos mais 2 dias de formação. Na quarta-feira de cinzas, nós teremos 10 horas da manhã uma coletiva de imprensa, aí onde terá a presença do bispo e outras pessoas também participando, como marco de abertura aí da campanha em nossa diocese. E no dia 20, no sábado, nós teremos lá na praça da Igreja Catedral a celebração de abertura, o momento oficial de abertura da campanha da fraternidade, que vai ser a nível diocesano, porém com caráter interparoquial, né, com a paróquia Santo Antônio e a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e as demais paróquias de nossa diocese estarão aí em sintonia conosco nesse momento. Então, Dom Valentim, a nossa gratidão a você por esse momento riquíssimo. Suas palavras deixaram as pessoas mais encantadas. Aí nós agradecemos do fundo do nosso coração, você, nosso pastor da nossa igreja, né? Nós também agora deixamos um momento para você fazer as suas considerações finais. Então, gostaria de insistir para aqueles que fazem parte, né, principalmente da nossa diocese, né, de todos os nossos 17 municípios, que a gente construa, junto com o nosso pároco, junto com a comunidade, junto com as igrejas afins, não é? Que participam da dimensão do ecumenismo, mesmo com outras expressões religiosas que estejam no caminho desse segmento de Jesus, como critério de paz e vida, que façam algum gesto concreto na cidade, não é? Que possam marcar, porque é preciso trazer à vista o que é bom, o que é bonito, o que é agradável a Deus. Então, uma lâmpada, uma vela se coloca sobre o alqueire, né? A lâmpada está no teto para ser visto, não para aparecer, mas para ser. Então, é importante que nós façamos algum gesto concreto em nossas paróquias para a gente ir fazendo esse processo de ser a própria transformação e transformar. Por isso, eu gostaria de enviar esta bênção de Deus para todos aqueles que estão participando conosco. Quero, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, pedir a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sobre todos, que permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado. Obrigado, gente. Amanhã nós teremos continuidade na nossa formação. Nós teremos a presença da Marta Bispo, secretária executiva da CNBB do Nordeste 5, nosso regional. Também a mediação do COMID, Conselho Missionário Diocesano. Então, continue nos acompanhando. Vamos juntos e juntas, como irmãos, reunidos no só coração, assim como diz o refrão do hino da CF, viver essa nossa missão de anunciar e viver na unidade. Boa noite a todos e até amanhã.